Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para mais um bate-papo daqueles corriqueiro, rotineiro, sobre política e geopolítica dos fatos que estão a ocorrer no nosso sistema solar. Eu passei assim, eu estou assim ainda meio, na realidade não é meio, eu estou com aqui os ossos, como se eu tivesse câncer nos ossos, tremendo de dor. Mas eu tenho que fazer porque, se for agora, eu estou cumprindo aqui a minha meta, né? Eu não quero cair deitado, então, pelo menos sentado. Bom, se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou te sugerir que faça sua inscrição, marque a sinetinha para receber as novidades do canal, né? Visite os outros vídeos que a gente tem no canal e também, além de comentar, compartilhe com seus amigos, conhecidos, para tornar esse nosso canal, aumentar a visibilidade dele, que é a pretensão. E dê um retorno para ver se eu morro menos ignorante do que agora estou. Bom, muitas coisas. O que me traz aqui, mesmo nessa situação assim, eu vou falar com calma, eu não posso, com os fatos que ocorreram, estão a ocorrer, são objetos das notícias, blogs, sistemas corporativos. Tem duas coisas que me chamou a atenção. Uma veio tornar, vamos dizer assim, exponencialmente adequada a minha exposição anteriormente a esse fato. E outro é uma novidade que faz parte dos tempos, né? Não é que isso é uma novidade que... Do que é que eu estou falando? Ora, como dizem os operadores, né, me causa espécie, como diz, me lembra do Barbosa. Então, causando espécie está um vídeo que está circulando na internet de um delegado na cidade de Cocalzinho, no Goiás, uma coisa interessante. Um delegado que algemou, invadiu um escritório de uma advogada, algemou e a levou segundo ele, uma prisão em flagrante delito. Foi uma coisa muito fragrantiosa. E aí me veio assim a leve lembrança de coisas parecidas, não tão distantes do momento agora, que é o delegado que é relator de CPI, que tem seus conhecimentos octográficos sobre indícios, né, sobre crime, o que é crime, o que é ação penal, essas coisas assim e tal. E aí me lembrei dele e vi que realmente, veja só, está todo mundo colocando as objeções sobre os conhecimentos pedagógicos filatélicos do jovem que está no exercício do direito advocatício, não, mas do direito delegatício, que entrou nessa aventura fantasmagórica. E aí, assim, olha, eu vou mudar para o Goiás, se Deus me permitir, né? Já que padeiro, oleiro e chofé de Fusca pode ser delegado, né? Nada contra as profissões, inclusive porque estão em extinção, estão extintas.
Inclusive a história do padeiro. O padeiro aqui não é aquele padeiro da padaria que faz o pão. É aquele padeiro que acorda de madrugada, 5 horas, antigamente, 5 horas da manhã nas cidades do Nordeste, do interior do Nordeste, ia com a cesta gritando pão padeiro, 4 da manhã. A gente abria a porta para receber o pão, a sacolinha de pão. É aquele ali que é o padeiro que eu falo. Esse tem um perfil bom para delegado no Goiás, né? Óbvio que as pessoas pensam que precisava do conhecimento do bacharelado em ciências jurídicas, mas essas coisas não têm nenhuma importância, visto que o jovem ali, ele, além de cometer todas essas barbaridades, ou seja, ele fez um curso de bacharelado em ciências octógenas, e talvez até tenha tentado 80 vezes passar no exame da ordem, mas como passaria no exame da ordem? Eu até duvido, que como a ordem deveria dar a liberalidade para o cidadão se chamar de advogado, quando ele desconhece as coisas mais elementares do Estatuto da Ordem. São coisas assim. Ele não sabe o que é o abuso de autoridade, o flagrante dele é um flagrante que chega, vamos dizer assim, ficar vamos dizer, no abecedário, etc. E aí, essa coisa toda. De forma que eu estou acreditando que, na realidade, ali naquele evento, acabou de nascer um novo candidato ao Senado. Tem que falar com Alcolumbre para reservar para ele uma CPI, onde ele deverá ser um relator. Ele tem que ser, porque está nas conformidades com os conhecimentos terroríficos que precisa para esse exercício dessa atividade melindrosa, não é? Então, porque, olha, o problema, vamos falar sério, o problema não está neste indivíduo. Ele não conhece o Código Penal, não conhece o Código de Processo Penal, ele não conhece o Estatuto da Ordem, ele não conhece nada. Quer dizer, se ele frequentou uma escola, né, uma escolinha assim, o colegial do direito, etc., e aí essa escola tem que estar passando vergonha. Mas fora isso, tem que saber quem aprovou esse rapaz num concurso. Tudo que tem que estar em jogo agora para se explicar não é ele não tem nada disso, apenas um chofé de Fusca que resolveu exercer a autoridade de estado de delegado. Tem que saber, teve banca no concurso que esse rapaz passou? Se teve banca, quem são as pessoas que estavam na banca que aprovaram esse rapaz? É isso que tem que ser feito. Não tem nenhum procedimento que eu saiba até agora no estado do Goiás querendo saber e tudo mais. Mas só afastar esse jovem, tirar ele das ruas, tomar aquele fuzil dele que, olha, tá complicado fazer essas coisas com aquele fuzil na mão. Aí você tem que saber o que está antes. Quem aprovou? Quem botou ele dentro da estrutura do Estado para fazer esse tipo de exercício de atividade policial? Quem é o responsável pelas atribuições que ele carrega agora? É isso que tem que ser feito. Não é ele não, coitadinho. Ele deixa lá, vai responder pelos problemas dele, esperar a eleição, se candidatar ao Senado, dizer que é amigo de vários senadores que são relatores, etc., das CPIs da vida, e aí se candidatar a uma vaga. Esse é o futuro dele. Mas aí quero saber das pessoas, quem, da estrutura do estado da Goiás, da Goiama, que essas aprovações, tá certo que o pessoal lá não gosta mesmo de estudar, o pessoal gosta de ir para a Espanha, vou para a Espanha, onde eu vou para a Espanha, não, eu vou lá e tal, tem as casas azuis, casas vermelhas, casas amarelas e etc. Estudar não é muito forte, né? Então, era bom saber quem foi que deu esse aprobatório. Esse é o pó. Porque o coitado do infeliz ainda está produzindo as provas contra ele na geringonça da internet. Ele gosta de fazer umas peripécias. Ele já caminhou bem, porque ele já disse até que justiça não tem esse negócio de obedecer ordem judicial, não. Ele chama habeas corpus de mandado de segurança. Ele é todo assim, cheio de peripécias e conhecimentos nevrálgicos.
Veja a coisa. Nós já tivemos a Conja, já tivemos muitas coisas aí e tal. Aí agora temos aí o habeas corpus, que é mandado de segurança, um flagrante que fragrou, né? Foi uma coisa assim meio... fragou groselha. Foi feito assim, mais ou menos. E aí agora é uma vaga no Senado, tem que alertar o Columbre para deixar as possibilidades de uma CPI para ele fazer um relatório. Né? Essa coisa aí. A outra coisa que eu também gostaria de chamar a atenção, que, aliás, que tem me chamado a atenção, foi esse evento que ocorreu com... está continuando, né? Aquele fato Ramagem. E aí tá nos blogs, nas notícias, aí todo mundo eufórico que o governo americano, Marco Rubio, essa turma, resolveu dar um temporaris para o delegado da Polícia Federal que, segundo as Trombios, servia no ICE. Tinha uma cadeira de deputado no Congresso americano e aí serve no ICE. Olha, tudo mal explicado, mas tudo está acontecendo por causa daquele pecado que eu disse que cometeram no começo. Fazer um oba-oba com uma coisa que não tem nada a ver. E aí, o diretor da Polícia Federal vem para a Globo, para a Metrópole, e todo mundo vão prestar conta, vão lá dizer algumas coisas, até o que não fez. E aí assume o que não fez, depois fica difícil de dizer que não fez. Viram como é que é falar demais sobre coisa que não tem que falar? Ora, vamos supor que voluntariamente o delegado que é o adido lá, olha, não tem 100 adido lá não, não tem 100 embaixador do Brasil, né? Não tem 100 cônsules, não, é assim, a folha de pagamento do Brasil não tem para sustentar esse tipo de coisa não, os americanos até tem um aqui em cada lugar, bota até nas universidades, etc, em todo lugar ele pode botar um, mas o governo do Brasil não tem isso não. Porque tem que botar lá um delegado da Receita, um auditor da Receita. Tem que colocar um... E no Brasil só tem 27 estados e só aposenta, só afasta superintendente de 4 em 4 anos de 27 estados. E tem que botar nos Estados Unidos, bota num bocado de lugar, na Argentina, no Paraguai, em Roma, Paris, etc., Washington, Orlando, lá, e etc. Então, não tem essa população para ter um em cada órgão. Existe um, que é o ADID, que faz as funções cada vez que as relações exigir. Ou seja, problemas de migração ou não, que tenha brasileiros envolvidos, porque ele dá suporte à embaixada. Então, é ação policial de sobre envolvimento de brasileiros. Eles não estão lá para investigar o moçambicano e ajudar a polícia americana no problema do norueguês. Não, é só problema de brasileiro. E não é problema de migração apenas, não. É a questão do combate ao crime transfronteiriço. Então, tudo está mal desenhado, tudo está mal explicado. Não é? Mas o que eu quero dizer é, porque de repente... Pode ser que ele tenha feito todo o trabalho dele corretamente, eu falo do delegado, que pediram que ele se retirasse do território americano. Né? Então, pode ser que ele tenha feito o seu trabalho com brilhantismo, tenha ajudado na apreensão, colaborado na detenção do criminoso fugitivo, e após esse evento, e quebrarem um galho lá, porque o cara é um traíra, o cidadão que foi preso, está entregando ouro, então pode ser que de repente a extrema-direita buzinou de novo no olho lá de quem assessora os bacanas e resolveram dar um golpe, tentar desmentir e criar um fato político que agora prejudica a eleição de fato aqui. Tudo isso, olha, não era para acontecer, porque o resultado dessa história, dessa farofada na imprensa, a partir dos discursos do diretor da Polícia Federal, só tinha uma razão futura, essas farofadas quando se constroem. Elas não dão benefício eleitoral nenhum no embate político. Mas elas prejudicam se der essa merda que está dando agora.
Ela vira alvo de objeto de debate eleitoral e fica o governo acuado, tendo que se explicar em tudo. Mas o que eu ia dizer é que pode ser que o trabalho tenha sido feito conforme é o acordado, os memorandos de acordo para a atuação dessas polícias nos territórios envolvidos, ou seja, Estados Unidos e Brasil. E ali, aquela ação do governo americano de expulsar o delegado brasileiro tenha sido só uma represália para criar fato político para desorganizar a eleição local. Pode ser. E se for, aqui só funciona, só vale para o Brasil, só vale se o governo Lula for lá e expulsar americano. Dá o mesmo troco. É assim que tem que ser feito. Soberania se demonstra assim. Não fica no discurso. Não tem que conversar, não tem que chamar a imprensa para dizer, não diz nada para a imprensa. Publica a notificação de expulsão do americano. Ponto, acabou. Não precisa dizer nada, não se explica para ninguém, não vai dar. Eu tenho que explicar, igual a história das tarifas. Ir lá para acordar uma coisa que ele tinha mandado. Podia ter mandado o Trump para racho que o parta. Não, eu não quero fazer acordo nenhum com tarifa nenhuma. Deixe tarifado. Não era esse o problema? A soberania, ela não se dá você sendo pressionado e sentar para fazer acordo porque o cara está lhe ameaçando. A soberania se dá quando você descarta qualquer possibilidade de ouvir a ameaça, quanto mais reagir a ela. Então, quando aplicou as tarifas, deixa a burguesia, o vendedor de soja se lixar. Resolva seu pepino, meu filho. Não, senta aqui, não quero conversar com ninguém sobre nada. Aqui aplicou a tarifa, aplicou, então retire se achar que deve. Se não achar que deve, eu aplico a minha e acabou, está resolvido o problema. Isso é que é soberania. Não, vamos sentar lá para conversar e vamos fazer assim, e aí mandamos o Alckmin, etc. Isso é papo furado de soberania. Da mesma forma, se não houve uma infração ao memorando que dá suporte a essa, vamos dizer assim, a essa relação de agentes policiais dentro do território americano e dentro do território brasileiro. Se não houve, se tudo está conforme, manda embora e não escuta nada, não vê nada, é só isso. E não faz propaganda. É só isso. Agora, se de fato houve uma violação da soberania americana, aí o problema é muito engraçado. Por quê? Porque o governo se dá tiro à vontade no pé. Ele adora pegar o bico do cano da escopeta e botar assim no pé do saco. E, é isso que ele gosta. Não é? Porque é de coisa atrapalhada, é totalmente atrapalhada, de menino, de pateta no circo, uns quebrando cabeça dos outros lá, se jogando para um lado e para o outro, dos próprios aliados, pisa dos próprios pés. É coisa desse gênero. Então, agora, isso que não era para ter influência nenhuma em discussão, não era para estar em púlpito político, vira debate eleitoral e está na internet agora para encher o saco do governo até 20 de novembro. Não é assim? Essas coisas e tal. Eu falei sobre esses elementos, não vou dizer parocotó e tal, porque eu estou assim, eu precisava arranjar um jeito de sorrir. Mas aí baixou só esses dois assuntinhos, não, sem querer. Eu vou pedir, se inscrevam, façam os comentários, etc. E espalhem para os amigos, certo? Também escutem o Double Pebble aí um pouquinho. Quanto eu hoje aguardo, realmente deve acabar o prazo do cessar-fogo e vamos começar de novo as análises geopolíticas sobre o que está acontecendo ali no Golfo de Omã, Golfo Pérsico. Beleza? São os assuntos um pouco mais sérios, não é essas coisas hilariantes que a gente vê por aqui. Mas o caminho é esse que eu disse, né?
Aliás, sobre isso eu até gostaria logo de notar, porque estou olhando aqui e já vi que o presidente já deu uma entrevista sobre devolver a reciprocidade. Vamos ver, ele não sabia. Quer dizer, essas coisas todas acontecem assim, essas pisadas de bola, essas presepadas doidas e tal. Aí o presidente vai precisar responder e tal. Aí diz que vai ver a questão da reciprocidade, né? É importante, mas reciprocidade é isso que eu estou falando. Não tem que chamar para... Não tem explicação nenhuma. É exatamente do mesmo jeito que o governo americano fez. Intima, dê a nota e diga, tá, tem esse prazo aqui, pode ser retirado da fronteira. Acabou. Não tem outro para entrar lá? Não, então não tem outro que entra aqui. Acabou. É assim que funciona. Isso não tem penduricalho. Eu vou explicar para ele porque ele não entendeu. Eu estou tentando dizer que o café do Brasil, o Brasil não era superavitário. Ele foi coisa de uma mentira que ele recebeu a taxação. Não. Precisa dar esse tipo de explicação. Ele não sabe. E se ele não souber, o problema é dele, rapaz. Não tem que alfabetizar aquele doidão, não. Ele não está interessado em receber alfabetização, não. Ele tomou uma medida, ele assume a medida dele. Né? O bode que ele amarrou nas costas, ele carregue. Ficar carregando o bode dos caras. Né? É isso aí. Então, vamos lá. Até a próxima. Meu verso se agiganta, Zé, frente a um sacripanta, não more na garganta. Tenho o que se replanta, fé, nada me desencanta, o que posso te espantar. Putaria na praça de nossa Trindade Santa, som pra ausência de raça, capaz de sangrar a pança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Lara, 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 lara.